Bom dia, meu povo. A paz do Senhor. Sobre toda a terra. Olá, gente, a paz do Senhor. Chegamos em mais um dia de devocional. Bom dia, Zanza. Bom dia, Ipave. Que honra ter vocês aqui. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Bom dia, João. Deus abençoe vocês. Bom dia, Nara, Cantinho da Beleza. Glória a Jesus. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, a sua bondade, fidelidade. Você já agradeceu Ele hoje por mais um dia de vida? Oh, glória. Vamos orar então, enquanto o povo chega. Pai do Senhor, meu amor, já sei quem é que tá aí, é a Josi, só ela me chama de lindeza. Pai do Senhor, minha amiga, Pai do Senhor, irmã Neuza, Pai do Senhor, irmã Ilza, Deus abençoe, bom dia a vocês. Vamos orar então, compartilha com mais alguém. Ontem várias pessoas disseram que esqueceram, que não acordou, que hoje estaria aqui, mas eu sei que é uma oferta de sacrifício, né? Como eu disse ontem, nós estamos aqui ofertando ao Senhor a nossa manhã, o nosso tempo, né? Dando a Ele a primícia do nosso tempo, né? E isso é maravilhoso, poder começar o dia com Ele. Eu quero orar com você enquanto você compartilha aí, no mínimo para mais 2 pessoas. Amém? Senhor Espírito Santo, eu quero te convidar para estar conosco neste momento. Sem o Senhor não é possível fazermos nada. Usa-nos mais uma vez para a glória do nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a produzir um pouquinho mais para o reino do Senhor Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, de iniciarmos o dia te adorando, falando do Seu propósito. Abençoe essa pessoa, Senhor, que vai ouvir aqui agora e também os que irão ouvir depois. Que o Senhor venha despertar cada um de nós para o propósito do Senhor na nossa vida, no nome de Jesus. Bom dia, Jair. Bom dia, Lili. Pai do Senhor, Nanda. Bora lá? Compartilharam já, gente? Hoje nós vamos falar, nós estamos no 2º dia, vamos lembrar que nós estamos aqui no propósito de 40 dias, né? 40 ofertas de tempo ao Senhor, né? Nossa primícia do tempo. E hoje nós vamos falar sobre você não ser um acidente. Você não é um acidente. Eu queria ler hoje Isaías 44, verso 2, parte A, que diz: Eu sou o seu Criador. Você estava sobre os meus cuidados mesmo antes de nascer. Gente, quando se fala de propósito, da falta do conhecimento do propósito, a grande dúvida da maioria das pessoas é exatamente essa: para que eu nasci? E de repente, quando você conhece a forma, né, que foi a sua história, você pode achar que foi um acidente, que foi obra do acaso ou um planejamento dos seus pais. E não, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Só Deus tem o poder de dar vida. E Deus não desperdiça nada, no reino não tem desperdício. Então Deus não fez mais um ser humano porque estava faltando mais alguém. Talvez no início da história a gente até pudesse pensar isso. Não foi isso, mas a gente pudesse pensar, porque Ele precisa povoar a terra, né? O início. Mas vamos lá, cá para nós. Deus precisava de mais um hoje com a terra tão lotada de gente como está? Não. Então entenda que você não é um acidente. Você não é obra do acaso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu abaixar o fundo aqui, porque a pessoa se distrai, sabe? O diabo, você já sabe que ele é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, tudo que vem dele é mentira. E sabe qual é a maior mentira que o diabo sopra em nós o tempo inteiro? Você não é filho. Só que ele não sopra com essas palavras. Ele sopra com a ideia, você tendo pensamento que você não é importante, que você não tem valor, que você não serve para nada, né? Que você é um peso. E a nossa dificuldade de identificar a voz do inimigo, gente, é exatamente porque ela vai vir em pensamento,
com a nossa voz. Então eu tenho um pensamento na primeira pessoa e a voz do pensamento que eu ouço não é de outra pessoa, né? É a minha voz. Então se eu estou ouvindo o meu pensamento dizer que, por exemplo, eu sou feia, eu não sirvo pra nada, eu não tenho valor nenhum, ninguém me ama, eu não mereço, eu vou achar que quem está pensando, que quem está falando sou eu. Então, como eu vou identificar aqui essa mentira do inimigo? Toda vez que o pensamento for contra a minha identidade de filho. É ele mentindo que você não é filho. E uma das mentiras dele, nesse quesito da gente se perder aqui em achar o propósito, é achar que a nossa vida é um acidente. E você não é um acidente. O Pai Celestial projetou não só a sua existência, mas o local que você nasceria, a cor da sua pele, o bairro que você nasceu, a família que você nasceu, o tempo que você nasceu. Eu me lembro que quando menina, eu queria muito, eu sempre achei lindo aqueles vestidos de época, sabe? Aqueles armados, né? E aí eu sempre falava, gente, por que eu não nasci naquele tempo? Não tinha noção ainda, né? Do propósito, essa questão do controle de Deus. E eu ficava, por que eu não nasci naquele tempo? Porque eu sempre amei vestido de época, sabe? Eu sempre achei assim, chique, né? Enfim. E aí um dia eu fiquei meditando, Viane, você já parou pra pensar que se você tivesse nascido naquele tempo, você não usaria esse vestido? Você seria escrava. Ou seja, eu teria nascido no tempo. Vamos imaginar que, meu desejo, né? E se isso fosse possível igual filmes, né? Que é possível estar no tempo. E eu não seria a pessoa que usaria os vestidos, porque quem usava os vestidão era as, né? E pela cor da pele eu seria a escrava. Então eu vestiria ali os vestidos de saco, né? Aqueles ali cor de terra, né? E no máximo, né? Mais limpinha, o máximo que ela usa era uma vestimenta dessa num tom mais claro. E o que eu queria dizer sobre isso? Você nasceu no tempo exato. No tempo certo. Eu coloquei um Reels aqui ontem e se você não foi lá ver, por favor, vai lá hoje, marque alguém, curte, para que o Instagram veja que o conteúdo é relevante. E eu falei exatamente sobre propósito estar ligado à solução de problema. Tudo que Deus criou foi para solucionar um problema. Por que você não é um acidente? Porque você é uma peça fundamental que Deus queria usar para os problemas deste tempo. É isso. Deus queria te usar, Ele quer te usar para solucionar os problemas desse tempo. Eu sei que olhando para a nossa vida, dependendo de aonde você está hoje, o nível de dor emocional que você está hoje, você pensa, gente, mas em que eu vou solucionar? Minha vida é lotada de problema. Eu sou um problema, né? Que é essa mentirinha aí que o inimigo fica soprando. E você não consegue enxergar aqui o para que Deus te formou. Então a gente vai olhar aqui para trás, que fica mais fácil, né, quando a gente olha para fora, da gente identificar melhor, ok? Vamos imaginar José. José nasceu no exato tempo necessário. Ele viveu no tempo necessário. Qual era o propósito da vida de José? Vocês acham que o propósito da vida de José era ser governador? Isso, o propósito de Deus para mim é um cargo de destaque. O propósito de Deus para mim é um lugar de honra. Não, gente. Deus não vai nos honrar, nos exaltar por causa da nossa vaidade, do nosso merecimento, no sentido de nos destacar. É estratégico aonde Ele nos coloca. E qual era o propósito de Deus? Preservar o seu povo que está iniciando, os filhos de Jacó. É isso. Há uma promessa sobre Abraão. Deus, ele zela e vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Ele não volta atrás naquilo que ele planeja, ok? E há uma fome. Por que Deus enviou a fome? Gente, ali lembra que está tudo registrado? Já estava registrado. Como ele é onisciente, onipresente, ele já estava registrado que haveria um tempo de uma fome. Peraí, haverá uma fome. E para esse tempo de fome, eu preciso de alguém estratégico. Alguém que administre bem. Alguém sábio. Alguém que entenda para que o meu povo seja preservado. Ok? Vamos
e para os tempos mais próximos para a gente entender isso. Eu citei aqui da minha vontade de ter nascido na época de vestido de época, e se eu tivesse nascido naquele tempo eu não usaria vestido, né? Ok? Então vamos lembrar de alguém que marcou esse tempo. A princesa Isabel. Quem foi ela? Qual a utilidade dela para nós? O que ela fez? Qual foi o marco, né, do seu propósito que deixou ali o seu legado? Foi assinar a Lei Áurea, ok? E o fato dela assinar a Lei Áurea me deu a liberdade de estar aqui hoje falando a vocês, ministrando em lugares, né, ministrando a pessoas, indo e vindo a hora que eu quero. Agora imagina ela nascendo nesse tempo. Imagina ela viva nesse tempo, com 30 anos nesse tempo agora. Qual a utilidade dela? O que ela faria? Né? Se ela nasceu para esse propósito, o que ela faria? Agora, olha que interessante da gente parar de pensar no nosso próprio umbigo. O fato dela ter assinado a Lei Áurea, ela já morreu eu não sei quantos anos. Eu sou uma beneficiada, aleluia, de alguém que viveu o seu propósito. Você é beneficiado de alguém que viveu o propósito dele. Então, quando eu vivo o meu propósito, não se resume aos meus, não é apenas a minha geração, né, que será beneficiada porque eu estou vivendo o propósito, não é a minha casa. Isso se estende, eu não tenho noção do quanto de pessoas serão beneficiadas porque uma pessoa se posicionou. Aleluia. Vocês estão entendendo? Porque uma pessoa se posicionou a viver o seu propósito. E, gente, tenta imaginar que lindo, que maravilhoso, que bombástico será no reino quando, pelo menos vocês que estão aqui essas manhãs, descobrirem o seu propósito. Porque quando você descobrir o seu propósito e vivê-lo, sabe quem entra em prejuízo? Quem leva prejuízo? O inferno. Porque todo o propósito, gente, todo o propósito, independente da forma que você é usado, ele é para a glória de Deus, para a salvação de pessoas, para a cura e libertação de pessoas. Então toda vez que eu vou viver o meu propósito, eu vou alcançar mais alguém. E quando eu alcanço mais alguém, consigo trazer essa pessoa a entender o propósito dela, eu consigo apresentar a cura do Senhor a esta pessoa, sabe o que acontece? Ela vai ganhar mais alguém. Aleluia! E o que isso vai acontecer? Olha a cadeia, né? Que vai se tornando. Cada um que é curado, cura mais um. E tudo que o inimigo quer é que nós venhamos viver uma vida sem esperança, sem expectativa, sem noção do para que nós somos formados. Porque enquanto você estiver trancado num quarto escuro, você não causa ameaça para o inferno. O dia que você sair desse lugar de vítima, aleluia, o dia que você parar de chorar nas suas dores, porque até as suas dores cooperam para você viver o propósito. Eu estou aqui nesse tempo exatamente por causa das dores que eu passei. Sem elas eu não estaria aqui. Então até as dores que você enfrentou não foi porque Deus te abandonou, porque Deus esqueceu de você, porque Deus não estava lá, não. Tudo cooperou para você viver o propósito. Vamos falar de José de novo? Olha o processo, gente, que foi para ele viver o propósito. Eu quero que você tenta, quando a gente lê a história, que ela é linda, principalmente falando de perdão, e você já sabe o final dela, para nós é muito fácil enxergar ali, né, o desenrolar da história. Gente, que história linda, vai ser lindo. Calma, José, você está passando aqui agora, nesse processo aqui, no início, aqui no poço, mas você vai entender o final. Gente, ele não tem a revelação do final. Eu quero que você entenda isso.
você muitas das vezes não tem a revelação do final. Você não sabe. Você está vivendo aqui e agora. Para você é o problema daqui e agora. Para ele chegar ao cargo de governador, entenda comigo, pensa comigo. Ele é um dos filhos de Jacó, morando numa terra distante. Haverá uma fome. Deus, que é Senhor, já sabe da capacidade de plantar e colher do Egito. Egito não conhece a Deus. Para Deus salvar o seu povo, precisa de alguém lá. Só que olha como que Deus está tanto, sabe, no controle de tudo. De absolutamente tudo. Gênesis capítulo 12. Deus está chamando Abraão. E quando Deus está chamando, Ele está desenrolando ali a história. Ele fala da grande nação, fala dele pai de uma grande nação, né? E ele já determina, esse povo será escravo de um povo estranho por 400 anos. Ele já falou ali. Entenda, Isaac nem nasceu. A história está no início do início. Naquela parte da promessa, sabe? E Deus já está falando, eu vou fazer de ti um pai de uma grande nação, vou agradecer seu nome, blá blá blá. E esse povo, eu vou forjar eles, eles vão ser escravos, mas eles vão sair dali carregando tesouros, eles vão dar tesouro a eles, até a saída, a recompensa que eles receberiam, já está lá no início, quando Deus está falando da promessa. Só que nem todos Deus revela o final da história. Por quê, gente? Porque você entra em desespero. Vamos pensar na minha vida aqui agora, né? Porque a gente tem que falar da gente, não dos outros, ok? Sempre que eu falar de alguém, fale de você. Ou você fala de Jesus, ou você fala de você, tá bom? Que aí você não peca. Gente, alguns de vocês conhecem, né? O maior marco de dor pra mim foi no casamento. Maior experiência de dor, tudo que eu vivi, todos os traumas que eu desenvolvi, toda a tentativa de ceifar a vida foi por causa das dores do casamento. Tenta imaginar lá atrás o Senhor falando bem assim, então, você vai casar, tá bom? E essa pessoa que você vai casar, ela vai dizer que não te ama, com 2 anos ela não vai te amar mais, vai querer te jogar fora como um lixo, vai querer te devolver como um trapo, vai te destratar como um objeto. Você vai perder a sua identidade, você vai sentir um nada, você vai pensar em morte. Eu vou te levar para uma terra estranha que você não conhece ninguém, porque comigo aconteceu exatamente assim. Eu vou te separar da sua família, dos seus amigos, tá bom? Você vai ter que sair da escola, parar de estudar. Eu sei que você ama, mas você vai ter que largar tudo. Então, mas no final, imagina, gente, você casava? Quem é que casava? Fala aí para mim saber. Quem casava? Deus falando, você vai casar pra sofrer, tá? Vai ficar bom. Tem um negócio com você. Mas no início, deixa eu falar um negócio. Gente, quando eu pensei em terminar o noivado, sabe, a única coisa que Deus falou comigo, e eu só acreditei porque aquela pessoa, aquele pastor, eu via Deus nele de uma forma que eu não sei te explicar. Eu já encontrei outros dele. E eu sempre falo, gente, é o mesmo espírito que eu via no pastor fulano de tal, é a mesma essência, sabe? E aí eu tava pensando em terminar, o noivado ali já tava meio conturbado, e fui na igreja, ninguém sabia. E aí o Senhor falou bem assim, não desiste, Deus está mandando dizer pra você, não desiste. E nesse dia o Renato tava lá visitando a igreja, porque eu estou unindo vocês para a salvação de almas. Foi a única palavra que eu tive. Eu estou unindo vocês para a salvação de alma. Deus não falou nada, hein? Vai piorar, tá? Tá ruim agora, não vai. Mas deixa eu falar um negócio pra você. Vai ser tenso. Você vai chegar à beira de ceifar a vida por causa desse casamento. Você acha que eu ia casar, gente? Quando, com 2 anos, ele me pediu a separação, ele me pediu, deu um intervalinho de 1 semana e ele voltou no assunto ali, afirmando que não tinha jeito mesmo, né? E aí eu falei com ele, poxa, mas você falou que ia me dar um prazo e tal. Ele, não, mas não tem como ter prazo mais, acabou e tal.
e eu comecei a passar mal, foi uma madrugada muito tensa. A minha sogra fala um ataque de nervo, né? Hoje a gente sabe que já é uma crise de ansiedade, mas tudo que você imaginar aconteceu, né? Vômito, dor de barriga, enjoo, tudo de uma vez, tonteira de uma vez só, porque foi um golpe muito forte. E aí quando ele me viu passar muito mal, ele foi pedir pra me acalmar. E aí eu pedi pra ele não sair de casa no dia seguinte, pra ele me dar um tempinho, que eu precisava ir na casa de uma amiga. E era a única pessoa que eu conhecia aqui. Eu já tinha mudado pro bairro que eu moro e ela morava lá em Cariacica. E eu fui pra lá, eu precisava de um colo, eu não tinha amigos aqui. E aí quando eu cheguei lá, eu cheguei, claro, pra desabafar, né? Eu novinha, 19 anos, e ela, uma mulher adulta, madura, casada. Mas eu sabia que Deus não daria resposta por ela, porque quando ele pede o divórcio, a pessoa que eu liguei foi ela. E ela falou, ele falava muito de me mandar de volta para casa, né, para Barra do Riacho, que era a Cruz. E ela falava: não, você não vai voltar para lá. Se for o caso, você vai morar aqui. Eu te dou abrigo até você se restabelecer, você conseguir um emprego, você vai se erguer aqui e tal. Então ela me deu um pouco de gás, assim, sabe? E eu fui para lá, que era o único consolo, socorro que eu teria. Eu não tinha esperança, não tinha amigo, eu não conhecia ninguém no bairro que eu moro. Eu não congregava aqui. Pensa, gente. E aí quando eu cheguei lá, eu fui: Senhor, eu preciso te ouvir. Eu estou desesperada, eu preciso te ouvir. Mas eu não tinha muita esperança que Deus usaria ela. E olha o que Deus fez, gente. Chegou lá na casa dela uma irmã muito cansada. E aí a irmã chegou, eu cheguei primeiro, a irmã chegou e tal, e contando como ela chegou. Essa irmã que chegou lá, ela tinha conhecido essa amiga, que hoje já não está mais entre nós. Ela tinha conhecido essa amiga numa vigília. E ela disse que ao acordar o Senhor manda ela ir lá, só que ela só sabe o nome do bairro. E ela, se eu não me engano, ela era de Vila Velha e era Porto Belo, o lugar que eu estava. E ela falou: e eu fui vindo perguntando qual ônibus pegava, eu não sabia de nada. Quando eu desci no ponto, eu não sabia como chegar aqui. E eu fui vindo perguntando até chegar na sua casa. Não sei o que é, não sei porque que Deus me trouxe aqui. Beleza, né? Eu na cozinha meio enxugando as lágrimas, só pensando: ai meu Deus, logo hoje que eu precisava, né? Da minha amiga aqui comigo, e aí chega alguém e tal. E aí ela veio andando. Quando ela veio andando, eu tava com uma foto nossa na mesa, que ela tocou na mesa. Ela falou assim: ah, entendi porque que eu vim aqui. Aí ela foi esclarecer, porque na minha visão, claro que haveria outra pessoa, né, para ele estar daquela forma. E aí ela falou assim: não, o senhor manda dizer, não tem pombagira envolvida aqui. Você já sabe de quem eu tô falando, né? Não há. O Senhor me mostra uma venda nos olhos dele, ele está cego. E o Senhor manda eu te lembrar que Ele uniu vocês para a salvação de alma. Gente, vocês estão entendendo? O foco na hora do vento é a promessa. Ele não falou mais nada, não explicou por quanto tempo aquilo levaria, não falou do processo que seria. Ele me lembrou que havia uma promessa. Aleluia. Você não tem noção do que você vai passar para viver o propósito, mas tudo está alinhado ao propósito. Vocês estão entendendo? Tudo. Para José ser governador, ele precisava estar na prisão, gente. Ele não seria governador nunca, sendo só o escravo-chefe ali de Potifar. Nunca. Ele precisava de acesso. Aleluia. Deus já sabia, porque Ele está no controle de tudo, que naquela prisão haveria 2 prisioneiros do rei. Acesso. Porque no caso dele, ele precisava. Então, se ele entra naquela, imagina, ele é fiel, inclusive, quando ele é tentado, por causa do caráter dele. Quando a mulher vai tentar ele, ele vai dizer: não poderia eu pecar contra o meu Senhor e o meu patrão. Não poderia eu pecar, não tem ninguém vendo. Quando ele é lançado na prisão, ele poderia fazer igual os crentes de hoje: ai, Deus não me ama, não vale a pena ser fiel. Justo quando eu neguei o pecado, olha onde eu estou. Se eu tivesse cedido o pecado, pelo menos eu estaria lá ainda. E não, gente. Nós estamos numa geração de crentes muito adoecidos.
E quanto mais adoecidos nós estamos, menos a gente reage para viver o propósito. E tudo que o inimigo quer é te prender no lugar de dor. Entenda, o inimigo, ele é cruel. Quando ele vê que tem uma ferida sangrando, não pensa você que ele vai respeitar o tempo de dor para que você se recupere, não. Ele tem prazer de enfiar o dedo nessa ferida e futucar para sangrar mais, porque enquanto você estiver envolvido na sua dor, preocupado na sua dor, se fazendo de vítima por causa da sua dor, você não vive o propósito. Você desanima, você desiste, você começa a pensar que a sua vida não tem valor. Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Vamos relembrar o tema de hoje? Você não é um acidente. Eu tô me controlando para não chorar aqui, gente. Você não é um acidente. Ah, mas eu fui fruto de uma violência sexual. Você não é um acidente. Entenda, o diabo não tem poder de dar a vida. Aleluia. Vamos lembrar? Você foi feito para resolver um problema. Não só isso. Você é a recompensa de alguém. Você é a resposta de alguém. Aleluia. Alguém conta com você. Alguém conta com você. E a sua vida só terá sentido quando você entender que não se resume a você, mas a curar alguém, a ser socorro para alguém. E como Deus faz tudo para a solução de problema e fez você para solucionar problema, Ele permitiu para que você tivesse aqui, era o meio. Você é a soma exata do cromossomo do seu pai e da sua mãe, das características genéticas do seu pai e da sua mãe. Seu pai pode, na sua visão, não ter prestado para absolutamente nada. Talvez assim como eu, você nunca viu a face do seu pai. Você não sabe quem ele é, você não sabe nem se seu nariz parece com o dele. Você só nota que você é diferente dos outros. Mas Deus estabeleceu, usou o seu pai para que você chegasse aqui, porque você é necessário para esse tempo. Se no dia da sua concepção fosse a sua mãe com outro homem, você não existiria. Se no dia da sua concepção fosse o seu pai com outra mulher, você não existiria. Você está entendendo? Então você não é obra do acaso. É por isso que pode usar o argumento que for, eu sou contra o aborto. Por que eu sou contra o aborto? Porque eu estou aqui porque um aborto deu errado. Eu só estou aqui porque o aborto deu errado. Quantas pessoas hoje dizem, afirmam que de alguma forma eu fui bênção, eu fui resposta para a vida dela. Como que o fruto de um relacionamento difícil, alguém que a mãe decidiu matar, alguém hoje pode dizer que é uma bênção. Então, independente da forma, a vida, ela é um presente, gente. Aleluia. A vida, ela é um presente. Você está aqui porque Deus estabeleceu que você seria canal para alguém. Eu não sou boa em gravar nomes em inglês. Eu ouvi um testemunho tem pouco tempo era um pregador na época ali de 70, 80. Ele começou a ser muito usado. E ele era um evangelista. E ele começou a ganhar muitas almas. E houve um encontro desses maiores pregadores, como se fosse um café. O encontro desses pregadores da época, eles se reuniram para
tem um momento deles ali, uma confraternização deles ali, e esse pregador, ele era muito fã de um dos maiores pregadores da época, que eu não vou lembrar o nome agora. Depois eu vou tentar achar a história, eu escrevo aí e conto nas histórias pra vocês. E aí, esse pregador jovem, sabe, jovem na euforia, né, de fazer muito, ele chegou lá e todo mundo que tava lá era grande, e ele queria contar os feitos dele, mas ao olhar para as pessoas, os feitos dele seria pequeno. E aí ele olhou um senhorzinho simplesinho, né, todo quietinho, mais caladinho, e ele pensou, é ele? Aí ele chegou para esse e começou a falar o tanto de almas que ele ganhou, o tanto de evento que ele fez, o tanto de gente que foi curada. E ele foi cantando, olha, eu ganhei 100 vidas em um culto só e tal, só que não havia empolgação do velhinho. E ele estava procurando alguém que tivesse feito menos do que ele, para que o que ele fez fosse grande, tá entendendo? E aí ele pensou, gente, mas eu tô falando aqui tem um tempão e muito eufórico, e esse senhor não mostra nenhuma empolgação, ele deve ter ganhado bem mais alma do que eu. Aí ele perguntou, quantas almas o senhor ganhou? Ele falou, uma. Aí ele ficou assim, pera lá, como aqui eu tô falando que eu fiz evento ganhando 100 de vez, milhares de almas aqui na soma, e esse cara ganhou uma alma e não tá empolgado com eu contando? Vaidade de jovem. Então, o pregador da época, que era o maior conferencista de todos, usado em cura, o maior evangelista de todos na época, chegou e falou com ele, ô fulano, eu vi que você conheceu o meu pai na fé, né? Prazer, eu queria muito te apresentar. Ele é o meu pai na fé. E aí o jovem murchou todinho. Ele estava se achando grande por causa do número, comparado a resultados numéricos. Mas ele estava diante do maior ganhador de almas de todos, que ganhou uma alma. Só que essa uma alma que ele ganhou milhares de milhares. Oh, aleluia. A Bíblia fala de sementes que darão 30, 60, 100. Você não sabe o quanto a semente vai germinar. Oh, aleluia. Não se compare a ninguém. Que você ganhe uma alma, mas que seja a alma, sabe? Aquele que vai fazer diferença. Até porque, gente, quando você for receber as recompensas lá na prestação de conta das obras, você não vai ser cobrado pela quantidade. Você vai ser cobrado se você viveu o que Deus estabeleceu para que você vivesse. Você está entendendo? É isso. Uma mãe, imagina a mãe do Billy Graham. Alguém pode dizer, dona de casa, não, sua mãe, o que essa mulher fez? Todas as almas que o filho dela ganhou também são creditadas a ela. É porque ela educou. É porque ela protegeu. Só você olhar para a história de Joquebede. Ela é só uma mãe, mas uma mãe que não se conformou com as outras. E porque essa mãe não se conformou com as outras, qual era o propósito dela aqui? Ser mãe. Para ela, de um filho. Para Deus, do libertador. Você não tem noção. Você não tem noção. Tem muita coisa que só vai ser revelado para você no futuro e outras na eternidade apenas. Não desvalorize. Aleluia. Tem mais alguém sentindo Deus aqui, gente? Só agradeço a Deus por estar de pé mais um ano, glória. Foi uma das coisas que eu mais agradeci no final do ano, porque só Deus sabe como foi chegar de pé no final do ano. E glórias a Ele. Então eu repito, você não é um acidente. E voltando aqui no ponto que você é a soma exata do cromossomo do seu pai e de sua mãe, da genética, perdoe seus pais.
Você só vai viver intensamente o propósito de Deus quando você resolver essa dor com seus pais. Agradeça a Deus pelos seus pais. Mas você não está entendendo. Meu pai me abandonou. Não, o meu me violou. Não, o meu tentou me matar. Minha mãe também tentou. Mas sem ela eu não estaria aqui. Você está entendendo? Então, ainda que você nem conheceu seus pais ou seu pai, você tem motivo de agradecer a Deus. Porque Ele foi o instrumento usado para que você chegasse à Terra. E para quê? Para viver o que Deus tem para você nesse tempo. Oh, glória a Deus. Deus quer te usar nesse tempo. E deixa eu falar uma coisa que hoje eu não estou seguindo a leitura do livro, vocês estão vendo, né? Porque hoje o tema era Você Não é Acidente. Falei, hoje eu não preciso ler não, mas eu mandei o livro lá no grupo do Telegram. É um capítulo por dia, você pode ler, tá bom? E eu queria muito seguir ele pelo risco de eu atropelar os assuntos, né? Tenho medo de eu atropelar os assuntos. Mas eu quero falar isso aqui pra você. Uma forma de você achar o seu propósito é você olhar pra fora. Começa a olhar pra fora. Porque se Deus te fez para solucionar problemas, não é os seus problemas. É os problemas desse tempo. Então, quando você abrir a janelinha e parar, porque no seu mundo você tá bem assim, ninguém sofre como eu, Deus não me ama, eu sou muito injustiçada, eu sofri demais, E aí você fica ali envolvida na sua dor o tempo todo e não faz nada com isso, só adoece mais. Quando você abre a janela e coloca a cabeça para fora, você vai enxergar milhares e milhares de pessoas com problemas piores, maiores que os seus. E você vai entender, pera lá, esse problema aqui eu consigo resolver. Isso aqui eu sei como fazer. Você foca em um problema, uma solução. E essa solução é o que vai virar a chave da sua vida. Ok? Eu não quero ir hoje para finanças e eu nem sei se nos 40 dias vai dar tempo de entrar. Quem sabe? Só Deus sabe. Mas até a sua prosperidade depende disso, gente. Porque o que traz dinheiro é você solucionar problema. Você não chega dando dinheiro para ninguém, já reparou? Que dinheiro é uma troca? Você quer um pão, você chega na padaria e fala, me dá seu pão, e o moço fala, me dá seu dinheiro. Você tem um problema, eu tô com fome. A pessoa resolve o seu problema da fome agora? Você dá o dinheiro para ela. Vocês estão entendendo? Eu tenho um hábito muito de orar por inventores, principalmente no dia que aquilo me serve muito. E aí, por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu tive máquina de lavar, gente, fiquei muito emocionada. E aí eu cheguei, e nem era máquina. Não era, foi minha primeira máquina. Tava lembrando aqui do tanquinho. E aí, gente, enquanto eu tô fazendo outra coisa, a minha roupa tá sendo lavada. Eu fiquei meditando, né? Foi a minha primeira máquina na história. Peraí, enquanto eu tô fazendo comida, a roupa tá sendo lavada. Enquanto eu tô fazendo alguma coisa que a roupa já tá sendo torcida. Meu, que é isso? E aí eu falei, Senhor, eu não sei quem inventou a máquina. E com certeza ele já deve ter morrido. Mas se houver algum descendente dessa pessoa, abençoa. Eu sempre faço isso, gente. Porque pensa em uma coisa que resolveu, pra mim, um problemão. Você tá entendendo? Um problemão. Porque você ganhou tempo com isso. Ok? Agora eu quero que você entenda uma coisa. Propósito, ele vai se cumprir quando eu sirvo pessoas. Ele tem a ver com servir pessoas. Eu soluciono o problema de pessoas, servindo pessoas, ok?
E como que eu sirvo a Deus? Servir o reino, como que eu trabalho para o reino? O nosso grande problema de dor nas igrejas é achar que reino é microfone, gente. Ai, que não me dão oportunidade. Ai, que não me dão cargo. Ai, que não me permitem crescer. Você não entendeu o conceito de reino ainda. Reino são pessoas. Como que eu vou viver meu propósito se meu pastor não me dá oportunidade? Como que eu vou viver o propósito se minha igreja só tem ali o mesmo grupo que canta sempre? Nunca abre uma vaga. Propósito não é cargo na igreja, não. Reino não é cargo na igreja, não. A igreja é um dos lugares que você pode ser útil, pode servir, mas reino são pessoas. Então abra em nome de Jesus hoje a janelinha do seu mundinho e olhe para fora. E você vai ver milhares e milhares de oportunidades de você ser útil no reino. Ok? Quero caminhar para o final, porque eu estou emocionada hoje. E se eu deixar levar pela emoção, a gente vai estender aqui um cadinho. Eu vou aproveitar o que eu sinto aqui, para quando eu encerrar, eu já ir para o meu período de oração maior, né? Que quando eu acordei só foi um oi assim para Jesus, né? Um bom dia para o Espírito Santo. Mas eu quero aproveitar que tá gostoso aqui, eu espero que esteja gostoso aí para você também. Quando eu digo que você não é um acidente, eu estou dizendo que nada em você é um acidente. Nem a cor da sua pele. Nada. Você foi criada, formado. Perdão, varões, por sempre eu estar no feminino. É o hábito de palestrar para mulheres. Você foi criado, formado pelo Pai, que te fez porque te amou muito. Porque te amou primeiro. Aleluia. O nosso servir a Ele, gente, deve ser em resposta desse amor. Gente, a nossa igreja vai fazer 10 anos esse ano. O meu tempo de servir o Senhor vai muito além. Uma hora eu vou fazer as contas aí, mas não é legal não, que a gente vai percebendo que a idade, né, tá chegando. Mas eu quero falar desses 10 anos, que é o tempo... A gente dá um total de 12, mas o Ministério Resgatar é 10 anos. Que é o tempo que a gente vai viver mesmo essa questão de lidar com pessoas e de todo tipo de pessoa, sabe? E o que eu mais vejo, não só de quem passou por nós, mas de lugares que eu passei, que as pessoas vieram desabafar, é gente abandonando o Senhor por coisas, por questões. Eu desanimei porque a porta não abriu, aí eu desanimei. Eu desanimei porque o marido atribulado nunca se convertia, uma luta, eu desanimei. E a maioria diz assim, mas eu não abandonei Deus, não. Mas não congrega mais. Outros não, outros foram pro mundão mesmo. E quando você vai ver a raiz, porque Deus não salvou meu marido. Beleza, não salvou, então eu vou junto com ele pro inferno. Bora junto de mão dada, irmão? Parece que é isso, né? Porque Deus não abriu a porta. Uma vez uma pessoa, a gente foi visitar, ela disse bem assim, não, tava tudo indo bem até o mês X. E do mês X pra cá, tudo fechou, tudo começou a dar errado, aí eu desanimei. E eu tô falando de dinheiro, de vendas. Você tem noção? A pessoa voltou a beber por causa de dinheiro. Porque você ainda acha que Deus é um mago, um escravo seu. Que Deus é o seu servo. Que Deus está ali como um gênio da lâmpada a seu dispor para realizar seus desejos. E aí, se Ele não me dá o que eu quero, então eu não fico. Não, você não entendeu quem é Deus. Você não conhece Ele. Você ainda não amou Ele. E desculpa, se você continuar assim, você vai perder a sua salvação. Ele vai voltar e você vai ficar de fora. Por que é que Jesus estabeleceu o relacionamento da igreja como noiva e noivo? Porque ninguém casa. A noiva não casa focada no que o outro tem. A noiva casa pelo que ele é.
E a maioria dos cristãos estão servindo Ele pelo que Ele faz. E aí quando Ele não vai, desanima. Só que você vai olhar a vida da pessoa. Geralmente quando eu não gosto muito de fazer apelo, sabe, quando tá tendo um momento de apelo na igreja, aí a gente vai no ouvido da pessoa chamar ela, eu não gosto muito. Mas aí tem vezes que o Senhor manda, né? Aí eu chego pra pessoa e eu não gosto muito, porque às vezes você fica lá toda hora falando e a pessoa faz não, me dá vergonha, né? E aí Deus me deu uma técnica, uma estratégia, eu vou revelar pra vocês. Eu chego pra pessoa e tal, vambora, vamos aceitar Jesus, eu vou com você lá na frente. Não. Aí eu faço uma pergunta. Só me responde uma coisa e eu já vou sair daqui. Sua vida tá melhor sem Ele do que com Ele? Eu gosto de fazer isso com desviado. Melhorou? Você tá mais feliz hoje? Você dorme em paz? Como é que tá as suas emoções? Aí a pessoa desaba. Que ela vai chegar à consciência que ela desviou por uma coisa que nunca foi Deus que te fez desviar. Nunca foi Ele. Foi seu abatimento com pessoas ou frustrações por falta de coisas, porque você não entendeu quem Deus é. E aí quando cai a ficha dela, pera lá, eu não tô melhor do que antes não. Aí ela se rende. Então, eu quero concluir, gente, senão a gente se estende. Eu quero orar com você nesse momento. Que você hoje pare para meditar tudo que Deus já fez por você. E que a única coisa que você tem que fazer é responder a esse amor. Oh, aleluia. Eu tenho uma oração que volta e meia eu faço ela. Quando eu vou meditar no sacrifício de Jesus, né, na cruz, o sofrimento dele, ele não ter desistido. E aí eu oro, Espírito Santo, me ajude a fazer valer a pena. Senhor, eu só quero fazer valer a pena. Ele morreu por todos nós e eu quero ser uma dessas que faça valer a pena. Como assim? Como que... Porque nada paga, né, o que Jesus fez por nós. Como que eu posso fazer valer a pena? Ele morreu pelo quê, gente? Coloca aí pra mim, só para dar tempo de beber água. Jesus morreu pelo quê? Para quê? Qual foi a causa da entrega de Jesus? Escreve aqui pra mim saber que vocês estão comigo. Para que Jesus morreu? Pelo que Jesus sofreu? Qual foi o propósito, a causa? Salvação. Aleluia. Para a salvação, isso aí. Então, se o meu Jesus passou tudo isso por me amar, mas o propósito era a salvação, o que eu preciso fazer em resposta a esse amor? Fala pra mim. Vocês que são inteligentes. Se ele morreu para a salvação, para que esse amor fosse revelado, eu já sou salva. E eu quero que a minha vida seja uma vida que faça valer a pena. O que eu preciso fazer em resposta desse amor? Diz pra mim. Diz pra mim, todo mundo acertou, salvação, mas bora lá. O que eu preciso fazer, gente? O que eu preciso fazer? Contar para mais pessoas, é isso. Oh, aleluia. Se ele morreu para salvação, eu preciso revelar esse amor para quem não conhece. É isso. Eu preciso trazer mais alguém. Eu preciso despertar mais alguém para esse amor. Eu preciso gastar a minha vida a serviço do reino para que outros conheçam esse amor. Então eu estou fazendo valer a pena. Vocês estão entendendo? Mas enquanto você viver na redoma da dor dos seus problemas, você não vai viver o propósito. Você não vai viver o propósito. Porque a nossa visão de propósito, ela é egoísta. Ela tem a ver comigo. E eu vou repetir o que eu disse ontem. Propósito não tem a ver com você. Que rios não bebem de suas próprias águas.
árvores não comem dos seus próprios frutos. Você não tem noção do sofrimento da árvore para produzir. Sabia que o inverno rigoroso causa sofrimento para a árvore? Dói. Mas se é um inverno rigoroso, ela não vai produzir. Então ela sofre para produzir. Tempo de seca, a raiz tem que cavar mais fundo, em busca de água. Para quando o fruto sair, lá vai passando Viviane na rua, opa, uma manga, vapo, dá uma pedrada para pegar. Aleluia. Mas o pé de manga está ali vivendo o propósito. Vocês estão entendendo, gente? Tem alguém aqui entendendo? Aleluia. Então quando você olhar para fora, essa tristeza que tem te amarrado vai sair. Essa sensação de inutilidade vai cair por terra. Gente, olha para a história de Ruth. Ruth tem uma dor do luto. Só que a sua sogra também tem, e o nível é maior. Porque na visão da sogra, ela perdeu filhos e marido, não apenas isso. Não há esperança, porque ela está idosa. Mulher não trabalha nesse tempo. Ela não tem mais recursos. Então, num ato de misericórdia, ela vai liberar as meninas, vai liberar as noras. Volta para casa dos seus pais, eu não tenho mais nada para dar a vocês. Gente, Ruth, ela também é viúva. Poderia fazer como órfão. A mãe, a sogra está liberando. Então vou voltar. Mas quando ela olha, ela poderia ficar, não, vou dar de mim, perdi meu marido, não, vou embora o pai, voltei para casa, fiquei viúva. E ninguém ia julgar ela. Só que ela para de olhar para a dor dela e ela olha que tem uma senhora. Oh, aleluia. Com a dor maior. Pera lá, eu também perdi tudo, mas eu sou jovem, eu tenho uma coisa que eu tenho a força da juventude. Não, onde quer que tu fores, eu irei. Onde você passar a noite, vou traduzir aqui no nosso tempo. Se for para dormir debaixo de uma ponte, eu vou dormir com você. Eu não vou te abandonar. Há uma aliança aqui conosco. Seu povo é o meu povo. E independente que a sua família morreu, a promessa continua, a aliança continua. Só que um detalhe, agora o seu Deus é o meu Deus. Por que é que Ruth entra na genealogia de Cristo? Porque ela representa exatamente o que Cristo veio fazer. É um amor estendido a quem não merecia, aos gentios, porque não era direito dela. Ela era moabita. Por ela abrir mão de olhar para a dor dela, por ela não se fazer de vítima, e em meio à sua dor, cuidar de alguém que está mais ferido do que ela, como que desenvolve, como que desenrola a história dela, gente? Ela entra na terra como catadora de espigas. Como é que é o fim? Coloca aí para mim como é o fim da história. Oh, aleluia. Ela se torna a senhora da terra, gente. Tem noção do que é isso? Por que ela se tornou senhora? Porque ela era bonita? Ai, gente, eu nasci feia. Então pra mim não tem a chance de ser como Ruth, porque eu não sou bonita. A Bíblia diz que quando ele olha para ela e pergunta quem é ela, contam-se a história do que ela fez por Noemi. E aquilo comove Boaz. Aleluia. E porque ela cuidou de alguém, vamos lá, ela abriu a janelinha, olhou para fora. Peraí, minha sogra tá sofrendo mais do que eu. Quem foi recompensado no fim, gente? Vamos lembrar? Propósito não tem a ver comigo. Ok? Mas eu vou colher disso. É a visão que muda aqui. Você tem que mudar a visão egoísta de achar que é pra você. Ela abre mão da dor dela para cuidar da dor da sogra. Ela deixa a sogra em casa, ela já é uma senhora, e ela vai catar espigas. No fim da história, ela vira dona da terra. Ela recebeu recompensa ou não? E que recompensa, né? Está na linhagem direta ali de Davi.
e na linhagem do próprio Jesus. Que honra. Ô, glória. Gente, deixa eu orar. Vocês já viram, né? Se empolgar, vai embora. Né? Quero orar por vocês, que você não esqueça disso. Você não é um acidente. E eu queria, como um movimento de fé, hoje você escrevesse na live que vai ficar salva lá. Eu não sou um acidente. Afirme isso para que a sua alma ouça. Eu não sou um acidente. Quero orar por você. Eu sinto Deus aqui. Quem mais sentiu? Mais alguém sentiu Ele nessa manhã? Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Vou colocar lá na gravação, tá? Aqui não fica não, salvo não. Vou salvar ela lá e aí vocês comentam lá. Pra gente alcançar mais alguém. Ah, gente, Eloá tá aqui. Esse mimos da Elo, ó. A Eloá, gente, ela pode testemunhar um antes e depois. Ela me conheceu quando eu tinha 14 anos. E a gente foi amiga aí na juventude. Então ela conheceu aí a Viviane antes e depois. Olha que honra, né? Poder estar aqui hoje e ela tá aí do outro lado, né? Por isso que eu falei com vocês ontem, né? Que eu louvo a Deus por esse tempo. É um tempo de aproximação, né? Também te amo, amiga. Saudade. Vamos ver se esse ano a gente se encontra em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês, gente. Se não, né? A gente fica aqui até... Pai, eu quero te agradecer. Obrigada por esse tempo. Obrigada pela sua presença que invade esse ambiente. Obrigada por essas pessoas que estão aqui conosco. Obrigada por hoje ter dado, Senhor, um grupo maior aqui. Que o Senhor venha despertar cada mulher, cada homem para viver o seu propósito de forma intensa. Que essa pessoa pare de ser vítima da vida, Senhor, e que ela se posicione como um filho teu, formado, gerado para viver o seu propósito. Cura as feridas que limitam essa pessoa, que travam essa pessoa, para que ela possa viver intensamente o propósito. E hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito de morte, todo pensamento de morte, todo pensamento de existência da vida. Em nome de Jesus, caia por terra hoje. Senhor, traga ânimo para esta pessoa, traga vontade de viver, que a tua presença seja tão real ao ponto dela sentir, Senhor, não apenas essa alegria, mas esse gás para viver. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Gente, faz um print, esqueci de pedir ontem. Marca a gente lá. Peraí, deixa eu me ajeitar, né? Faz um print aí, marca a gente pra gente trazer mais gente, pra mais pessoas acordarem cedo. Fizeram? Me fala se vocês fizeram. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, gente. Gente, a paz do Senhor. Obrigada pela presença. Até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Tem o grupo no Telegram. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente começou a fazer um ano bíblico. Eu tô seguindo esse ano o ano bíblico do Dizescópio. Se vocês quiserem, vocês falam que eu mando lá no grupo pra vocês. Hoje é o 6º dia do ano. Se você correr, dá tempo de você colocar a leitura em dia, tá bom? E aí você cumprir esse ano de ler a Bíblia toda esse ano. Esse formato, esse plano tá bem legal. Ano passado era Velho Testamento e Novo. Esse ano tá Velho Testamento, uma porção assim mais ou menos do Novo, aí vem um Salmo e 1 ou 2 versículos de Provérbios juntos, né? No mesmo dia, assim. Aí tá bem legal a distribuição. O link do grupo tá aqui na bio, na biografia, né? Você vai no meu perfil, vai ter 2 links ali, mas tá escrito Telegram. Aí você clica no grupo que tá escrito Telegram, você vai lá pro grupo, tá bom? Aí lá eu mando pra vocês o PDF de hoje, o livro já está lá, tá bom? Pra quem é novo lá, só você clicar em arquivos que você vai ver que o livro, tudo que você manda, que a gente manda fica salvo lá, tá bom? E aí eu vou mandar o PDF de hoje e se vocês quiserem o plano bíblico, vocês falam lá, que aí eu mando pra vocês lá, que dá tempo, você administra aí durante o dia.
E aí vai lendo, 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 você vai correr e dá tempo de você colocar em dia, tá bom? E aí a gente chegar ao final do ano lendo a Bíblia toda juntos, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, até amanhã. Amo vocês.